Vamos falar agora sobre transações. Val, você tem muita transação aí no seu currículo, nas suas costas. Tem alguma que é mais especial? Alguma que você gostaria de conversar um pouco com o nosso público? Olha, é engraçado, estava até falando com um ex-colega nosso, o Leandro, que com o passar dos anos, até por estar tão imergido na companhia, na CCR, eu estou começando a esquecer os detalhes das transações, né? E eu fiz bastante coisa assim em vários países. Mas uma que para mim foi emblemática, que foi em 2004, 2005, se eu me recordo corretamente, foi na Argentina. A empresa monopólio de transmissão de energia elétrica na Argentina era listada em bolsa na Argentina, mas tinham dois acionistas controladores. Um era a Petrobras e outro era a NGT, que é National Grid Transco da Inglaterra. E o que aconteceu na Argentina, né? Com o Corralito lá no ano 2000, 2001 e a desvalorização cambial que teve exacerbada, os contratos de concessões foram rasgados, né? E essa empresa tinha bonds no mercado internacional, né? Porque nos anos 90 a Argentina tinha uma moeda extremamente forte e era bem factível, por mais que você não tivesse receita em dólar, você poder emitir bonds no mercado internacional. Então a Transenergy estava numa situação que, vou chamar do ativo, né? As receitas estavam em pesos e numa tremenda desvalorização sem correção, né? Porque a situação era tal que não tinha nem correção por inflação. E do lado do passivo, bonds em dólares. Bomba. Que então a alavancagem na lua, a empresa estava por quebrar, né? A NGT contratou a gente, né? E eu liderei essa transação para aconselhar o conselho da NGT o que fazer, se ficava e fazia a reestruturação ou se vendia a participação na empresa e depois fosse na justiça brigar por um reequilíbrio do investimento que foi feito, né? Porque quando a National Grid Transco fez o investimento, havia um acordo entre países que seguia as regras do UNCITRAL, se chama, que protegia o capital. Então, se houvesse alguma questão de risco político, teria uma proteção imediata desse capital. Então, por que essa transação foi super interessante? Primeiro, é uma empresa que estava literalmente quebrada. Então, a avaliação de uma empresa assim é extremamente desafiadora. Você tinha o sócio que era a Petrobras, controladora, que não queria vender, por razões acho que mais políticas que outra coisa. E a empresa tinha contratado um outro banco para fazer a reestruturação da dívida. Então, em paralelo, tinha um banco, e eu acabei participando, porque eu precisava participar dessas discussões, mas tinha um outro banco liderando toda a negociação com os bondholders, tentando achar uma equação que ia ter que ter um haircut, né, uma redução da dívida importante e também uma conversão para ações, e a empresa sendo listada super complexo, porque você tem que ir pelos processos de mercado de capitais, a CVM local lá da Argentina. E no fim, então, a gente montou um processo de venda que deu certo. A gente acabou tendo duas propostas e o que a gente acabou convencendo o conselho da National Grid Transco e por que vender? Porque assim, o valor foi irrisório em relação ao que foi investido, né? Uhum. Então, para um conselho tomar uma decisão, eu vou sair do país e vou sair literalmente a um troco, é muito difícil, né? E a gente montou um caso, né? E aí com a ajuda também dos assessores jurídicos, que a gente vendeu para o conselho, que era, olha, vende, no contrato de compra e venda faz porteira fechada, ou seja, você não tem mais responsabilidade nenhuma sobre o passado, o comprador vai ter que assumir qualquer responsabilidade, qualquer passivo, qualquer problema,
Então você literalmente limpa as mãos, não tem que ficar lidando com isso depois, como é natural numa transação de M&A, e vai na corte da Uncitral e briga pelo teu direito para ser ressarcido da diferença que é o investimento. E isso, para chegar nessa conclusão, teve várias análises, avaliação e de como a dívida poderia ser estruturada. Então, assim, a modelagem também é extremamente complexa, porque não era só a modelagem de avaliação, era uma modelagem que tinha avaliação e vários cenários de reestruturação de dívida, com vários ratios de conversão e alguns warrants. Então, foi muito complexo mas gratificante do ponto de vista intelectual. Sim, né? Entendi. E o conselho, no fim, comprou a recomendação, fizemos a transação, vendeu, e aí, em tese, acabou. Mas eu fiquei amigo do diretor de M&A da National Grid Transco e eu segui a evolução disso ao longo dos anos. Demorou, acho que 8 anos, mas eles conseguiram ser ressarcidos da diferença. Oh, uau! Então, funcionou. Muito bom. Tem uma outra transação que foi emblemática, e aí eu acho que ela conversa muito com o que eu falei antes sobre o perfil e o estilo de vida de quem tem investment banking, né? Então, hoje existe uma empresa listada em bolsa chamada Braskem, né? Essa empresa ela foi formada em 2002, se eu me recordo corretamente o ano, mas eram 9 empresas diferentes. E essas 9 empresas diferentes do setor petroquímico tinham como acionistas o Grupo Odebrecht, o Grupo Mariani, a Petrobras, o Fundo de Pensão Petros, o Fundo de Pensão Previ e um outro acionista menor. E a gente, naquela época, acabou assessorando a Petrobras, né? Então, como era uma fusão de 9 empresas, né? E eram empresas como Copene, Copesul, Triquem, entre outras, o trabalho de discussão de valor relativo foi super complexo, porque tinham muitas partes interessadas. Então você viu, são 5 diferentes acionistas, cada um com seus interesses, cada um com participações diferentes nessas empresas. Então, dependendo da avaliação, o resultado final mudava de forma significativa. Segundo, cada acionista tinha seu banco assessor, então cada banco brigando no bom sentido pelos direitos e pelo valor do seu cliente. Então isso também, ter muito banco na mesa agrega complexidade. E adicional a isso, a Odebrecht pediu outro banco para fazer um laudo, que é o laudo que queria que fosse embasado, né, para a relação de troca, para a avaliação do grupo como um todo. Então eu até lembro, eu fiquei com pena quando esse banco veio apresentar a avaliação, levou pedrada, mas levou pedrada dos 5 bancos, dos 5 acionistas. Então, assim, um ambiente literalmente meio hostil, né? E eu lembro bem que essa transação, eu comecei a trabalhar nela por volta do dia 10 de junho e a gente chegou numa conclusão no início de agosto. Esse tempo, eu literalmente fiquei instalado no Rio, dia e noite, e o meu dia era o dia inteiro de negociação, das 9 da manhã até 7 da noite, aí voltava para o cliente, discutia a estratégia para o próximo dia, discutia onde que teria que mudar a avaliação, onde tinha flexibilidade, não tinha, o que a gente queria brigar, o que não queria. Aí o cliente ia para casa 9 da noite, a gente trabalhava até 2, 3 da manhã para se preparar para o próximo dia, chegava lá 8 da manhã, começava tudo de novo. Foi literalmente 2 meses assim, sem parar, sábado, domingo. Eu lembro que um associate que trabalhava comigo na época, a gente estava no escritório, que o banco tinha escritório lá no Rio, ele foi pegar um copo d'água, né?
e ele sumiu e não voltava. E a gente disse, cadê ele, né? Aí eu levantei e fui atrás procurar onde ele estava. Ele tinha desmaiado, tinha caído na frente do elevador, que ele não aguentava mais o cansaço. Caramba. Entendeu? A gente teve que chamar a ambulância, fazer resgate, deu tudo certo, não aconteceu nada. Mas isso te mostra o nível de intensidade e as horas trabalhadas. E por isso que eu falo, você tem que ser resiliente no fim do dia, né? Mas essa é uma outra transação que foi emblemática, saiu, foi uma transação que todo mundo teve que, no fim, as coisas não fecham se todo mundo não cede um pouco. E eu lembro até, hoje ele é falecido, mas o Francisco Gros era o presidente da Petrobras na época, e na etapa final ele veio com os outros líderes dos outros acionistas, e fecharam o gap, fechamos a transação, assinamos os contratos e funcionou. E hoje é uma tremenda empresa, listada em bolsa, criou-se uma empresa de referência no setor petroquímico brasileiro, inclusive que depois expandiu para os Estados Unidos, né? Então é uma história de sucesso também. Incrível. Cara, eu desmaiei numa reunião uma vez. Aí. Eu? Imagina isso. Deutsche Bank, na época que o Deutsche Bank estava na Alexandre Dumas, a gente fazia reunião de alinhamento toda segunda-feira. Aí a primeira reunião era do time de Investment Banking para discutir pipeline. Então a gente entrava na sala de reunião, era uma sala de reunião com uma mesa 3 vezes o tamanho dessa, tudo bonito, né? Ator alemão e tal, e a gente discutia o pipeline. Aí quando acabava a nossa reunião, entrava o economista-chefe do banco para falar com o time de Investment Banking. E aí depois de 5 minutos, a gente abria para todo o resto do banco, que o economista-chefe ia falar agora para todo o banco. Então a gente começava núcleo, depois aumentava e depois aumentava. E, obviamente, como o time de Investment Banking estava lá desde o começo, estava todo mundo sentado na mesa, mas à medida que as pessoas iam chegando, a gente, né, quem era sênior ficava, quem era júnior que nem eu levantava e dei lugar para a diretora de RH do banco. Não, querido, senta aqui e tal, eu fiquei lá de pé. E Valdo, cara, começou a me dar um calor e começou a me dar uma fraqueza. A minha pressão baixou, assim, sem explicação, do nada. Eu comecei a me segurar numa cadeira, aí eu não aguentei, de repente ficou tudo preto, pum! E o tal do economista, cara, em vez dele me segurar, ele deu um passinho para trás. E deixou você cair. Meu Deus do céu. Aí eu só lembro dos caras me arrastando para fora, tal, não sei o que lá. Foi horrível. Acredito. Agora, se deixar cair lá, que maldade, né? Pois mas olha, até nessa transação, né? Uma coisa que acontece muito, e você vai saber o que eu quero dizer, no mundo de M&A, as transações morrem e renascem. Eu falo isso sempre. Morre e renasce. E essa transação da criação da Braskem, acho que morreu umas 2 vezes no processo, onde teve uma discordância gigante, briga, gritaria, e fomos para casa, para o hotel, fomos jantar, acabou. Olha, era tão desgastante que eu, na verdade, a segunda vez que a transação parecia que não ia dar certo, né? Eu estava feliz, eu não aguentava mais. Eu falei, graças a Deus, eu vou para casa, vou fazer outra coisa, vou lidar com outras pessoas. Próximo dia, liga... Não, vamos aqui discutir. Eu queria chorar, continuar essa miséria aqui de novo. Mas deu certo. Eu falo isso, eu falo que M&A é misery and agony. É misery and agony. E a outra coisa é que o deal de M&A tem 7 vidas, né? Então ele morre, volta. É isso aí. Aí o cliente me liga todo chateado e fala, pô, Securato, agora morreu, né? Eu falei, olha pelo lado bom. Uma vida já foi, falta só 6. Não, é isso. Inclusive, dado isso, né? Eu lembro que eu tive um chefe irlandês que era muito bom, e ele tinha um ditado que era engraçado, né? Porque tinha algumas transações que a gente tinha por muitos anos, e é isso, morriam, né, e depois voltavam. E aí ele chegava e falava, just because a dead cat bounces, it doesn't mean it's alive, né? Porque ele queria que a gente parasse de trabalhar aquilo, né? O foco é outra coisa. Falava, só porque o gato de repente está morto e deu um pulo, ele não está vivo, né? Muito boa, muito boa. Agora uma pergunta que todo mundo quer saber,
qual foi o melhor banker de energia renovável que você já trabalhou na vida, Valdir? Não tem nem dúvida! José Seculato! Não tem nem dúvida! Não tem nem dúvida. Pô, CPFL Renováveis, a criação da CPFL Renováveis que você fez. Fizemos juntos. Eu sei, fizemos juntos, mas você que levou a ideia, você que tocou com o convencimento com o cliente, que na época acabou, né, a pessoa que acabou me contratando na Speak, né? Era CEO da Speak. Quem diria que ia chegar tão longe? Tá vendo como são as coisas? A Adriana Valtric, eu espero que ela venha aqui um dia. Eu falo com ela. Você está interessado em mais informações de Investment Banking? Você conhece o site www.investmentbanking.com.br? Nesse site tem tudo o que você precisa saber para trabalhar em Investment Banking. Inclusive, como montar o seu Equity Story, a narrativa única para te conectar com uma vaga de Investment Banking. Confira!